A ação dos Estados Unidos de atacar militarmente a Venezuela e capturar o ditador é uma ação legítima? Fique até o final do vídeo e entenda. E aqui eu vou trazer uma análise partindo do ponto de vista do direito internacional e também partindo do ponto de vista da geopolítica. E no final, vou trazer o meu ponto de vista. É importante analisar os fatos. E o fato é que a Venezuela vive uma ditadura há anos. Começou com Hugo Chávez, depois com o seu vice, Nicolás Maduro. E nessa ditadura a gente tem perseguição política, tem uma corrupção enraizada no Estado, tem a perseguição de opositores, morte de opositores, milhares de mortes extrajudiciais que é colocada na conta do Nicolás Maduro, mais de 9 milhões de venezuelanos que saíram da Venezuela, fugiram da Venezuela para fugir da ditadura do Nicolás Maduro. E além disso tudo, pobreza extrema, falta de alimentação, falta de remédio, falta de emprego. Quando o Chávez fez a estatização da indústria, ele destruiu também com a indústria, inclusive a indústria petrolífera. Apesar da Venezuela ser a maior reserva, ter a maior reserva de petróleo do mundo, eles não produzem tanto em virtude de ter uma indústria totalmente defasada. Disso tudo que eu falei, o envolvimento do ditador Nicolás Maduro com o narcotráfico. O cartel de Los Solos, que Maduro protege e usa para se manter no poder, é um dos maiores cartéis de drogas e de tráfico do mundo. E o Nicolás Maduro, segundo as informações, usa esse cartel para se manter no poder e enriquecer mais ainda. Inclusive foi por isso que os Estados Unidos capturou e levou ele para os Estados Unidos para poder ser julgado e eventualmente condenado em virtude do narcotráfico internacional. Portanto, você gostando ou não da ideia, a Venezuela sim vive numa ditadura e uma das piores do mundo. Dito isso, vamos entender os dois pontos, o ponto de vista do direito internacional e o ponto de vista da geopolítica. O direito internacional ele é balizado pela Carta da ONU, que foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial para resolver os conflitos, os futuros conflitos entre as nações. Tanto que no artigo 2º dessa Carta da ONU, o item 3 do artigo 2º diz o seguinte: todos os membros deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo que não sejam ameaçados a paz, a segurança e a justiça internacional. Então, o direito internacional ele busca manter isso, paz, segurança e justiça internacional. E ele parte do ponto de vista, diante disso, da não agressão. Princípio da não agressão, PNA. Ou seja, nenhum país sem justificativa que está na própria carta pode agredir militarmente um outro país, pode agredir militarmente o solo soberano de um outro país. Esse é o ponto. Inclusive, o artigo 4, ou artigo 4º da nossa Constituição, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. O número 3, autodeterminação dos povos. 4, não intervenção. 5º, igualdade entre os Estados. 6º, defesa da paz. E o 7º, solução pacífica dos conflitos, que é baseado justamente na Carta da ONU. Artigo 2, item 4 da Carta da ONU. Todos os membros deverão evitar, em suas relações internacionais, a ameaça ou uso de força contra a integridade territorial ou dependência política de qualquer Estado ou qualquer outra ação incompatível com os propósitos das Nações Unidas. Está lá nos princípios que balizam as Nações Unidas. Então, partindo desse ponto de vista, do princípio da autodeterminação dos povos, da não agressão, de buscar a paz, a integridade dos povos, não. Os Estados Unidos não poderiam ter atacado a Venezuela. Mas, na própria carta, traz uma exceção. Vamos entender. E só para terminar, artigo 50 da Carta da ONU. No caso de serem tomadas medidas preventivas ou coercitivas contra um Estado, seja pelo Conselho ou qualquer outro Estado membro ou não das Nações Unidas, que se sinta em presença de problemas especiais de natureza econômica, resultantes da execução de um outro Estado,
de um outro país. Positivo que os Estados Unidos atacaram e capturaram o ditador, partindo do pressuposto de que, por ser um narcotraficante, líder de um cartel, ele está prejudicando a economia dos Estados Unidos, está prejudicando a saúde pública dos Estados Unidos. Então, em cima deste argumento, eles fizeram esse ataque e a captura do Nicolás Maduro. Partindo desse pressuposto, esse argumento ele se torna um argumento muito fraco. Por quê? Tudo bem, a Venezuela manda muita droga para os Estados Unidos, mas a Colômbia também manda muita droga para os Estados Unidos. O México também manda muita droga para os Estados Unidos, entre vários outros países. Então, todos esses narcotraficantes serão perseguidos e mortos ou presos em virtude dessa ação contra a economia dos Estados Unidos, contra a saúde pública dos Estados Unidos. Ao me ouvir falar isso, a pessoa que é da direita e que comemorou o ataque dos Estados Unidos na Venezuela pode pensar que, então você está defendendo o regime do Maduro, está defendendo a ditadura. Não, falei desde o começo, eu sou totalmente contra a ditadura, só estou trazendo análise do ponto de vista da não agressão, da autodeterminação dos povos, entre outros. E aí vem o outro ponto, por quê? A soberania da Venezuela. A Venezuela, a parte de soberano, o povo deixou de ser soberano desde quando o Hugo Chávez não aceitou a derrota que ele teve em um referendo lá atrás. Um outro ponto, a fraude nas últimas eleições que o Maduro perdeu, mas ele não saiu do poder. A oposição ganhou, o Maduro foi quem tomou posse. Então tivemos várias fraudes em eleições na Venezuela, a ditadura chavista sem querer sair do poder. Então não dá para se falar em soberania quando o povo é massacrado, quando o povo passa fome, quando o povo é obrigado a sair do seu país, quando o povo não tem voz nem vez e muito menos tem uma oposição que é perseguida. Portanto, não dá para se falar em soberania quando a gente tem uma situação dessa. Agora, partindo do ponto de vista da geopolítica, que estuda a relação do poder entre países, estados, territórios, nações, e esse poder, ele parte do poder econômico, do poder bélico, militar, do poder político, ou da influência ou relevância política, e também de tudo que você puder imaginar que é relacionada à geografia. A influência que a Venezuela vem sofrendo nos últimos anos é da China, da Rússia e do Irã, que são aliados, parceiros da Venezuela há anos, desde que o Chávez tomou de assalto o poder na Venezuela. Tendo em vista isso e a situação da ditadura na Venezuela, tendo em vista o petróleo, há quem diga que os Estados Unidos só estão querendo tomar de assalto, pegar, roubar o petróleo da Venezuela, que novamente tem a maior reserva de petróleo do mundo. Mas quem está pegando esse petróleo agora e ninguém está falando nada? China e Rússia, Irã. Eles estão extraindo o petróleo da Venezuela, levando para os seus países, fazendo beneficiamento, fazendo a venda, e até então ninguém fala nada. Mas quando é os Estados Unidos que irão fazer e uma parte do dinheiro desse petróleo vai voltar para o povo da Venezuela e não para o ditador, o povo não pensa nessa parte. Pois bem, pensando desse ponto de vista, e aí a gente tem três grandes. Quando a gente fala em três grandes, é do ponto de vista econômico, militar e político, e de influência de uma forma geral. Nós temos os dois maiores, China e Estados Unidos. A Rússia, hoje ela tem um poderio bélico conhecido, grande. O poderio econômico da Rússia não é tão grande assim. Mas vamos lá. Então, os Estados Unidos olham para essa situação. O que eu já falei da questão da ditadura, do narcotráfico e a influência que a China e a Rússia estavam exercendo na Venezuela, que é, entre aspas, o quintal dos Estados Unidos. Então eles pensam o seguinte: se o ditador está fazendo isso, está oprimindo a população, se a China e a Rússia
estão tendo essa influência toda. E só um parêntese aqui, não é só China e Rússia. Irã, né? Eu falei. Hezbollah, uma ramificação do Hezbollah, uma ramificação do Hamas crescendo na Venezuela, entre várias outras questões que é de segurança nacional, inclusive para o próprio Brasil, que é quem recebe a maior parte dos venezuelanos que fogem da ditadura. Então, pensando em todo um contexto, os Estados Unidos vai e tenta reverter a situação. Eu quero manter a minha influência política, econômica naquele país, no território das Américas. E aí, se você pensar dessa forma, você vai entender que não é somente o petróleo. Pensar que é somente o petróleo é uma análise muito simplista ou muito simplória. Tem relação com o petróleo? Sim, com certeza. Os Estados Unidos, antes do Hugo Chávez, ele tinha empresas petrolíferas na Venezuela que faziam a extração, a exploração, o beneficiamento do petróleo, a produção em larga escala. Quando o Hugo Chávez estatizou, tomou de assalto toda a parte de tecnologia, toda a parte de equipamentos das indústrias americanas, inclusive o Trump na entrevista, ele diz que vai tomar de volta isso. Portanto, tem sim uma parte que é econômica, sim, mas também tem a parte de influência política, influência no sentido ideológico da palavra. Esses são os dois pontos. Portanto, pensando do ponto de vista da geopolítica, estratégia, a mexida no tabuleiro da geopolítica, porque isso tudo é estratégico, isso tudo é pensado em algo maior. De novo, não é só pelo petróleo. Tem influência grande no petróleo? Sim, com certeza. Mas não é só por isso. É muito por influência econômica, por influência política e por influência ideológica. Para tentar tirar a influência russa, para tentar tirar a influência chinesa e as várias outras coisas que a China e a Rússia e o Irã estão fazendo na Venezuela, os Estados Unidos intervêm. Quando eu falo isso, o pessoal da esquerda, mas tá errado, tal, eu preferia dar o petróleo para a China ou para a Rússia do que para os Estados Unidos. Calma aí, se o petróleo é do povo venezuelano, povo soberano, o petróleo ou o dinheiro desse petróleo, da extração desse petróleo, deve ficar para o povo venezuelano, em forma de serviços públicos decentes para o povo. E não é o que acontece no momento. Inclusive, eu ouvi relatos de venezuelanos falando que do que adianta ter tanto petróleo se o povo passa necessidade, se o povo passa fome. Então, quem vive na ditadura diz o seguinte: é melhor que os Estados Unidos tirem o ditador do poder e que a gente tenha liberdade. Há um preço a se pagar por essa liberdade. Nesse caso, o petróleo, entre outras coisas que vão entrar na negociação. Porque pensando o seguinte, do que adianta ter tanta riqueza se quem usufrui dessa riqueza é única e exclusivamente o alto escalão do governo, o rei, no caso o ditador, e os amigos do rei, que é o alto escalão da ditadura chavista. Agora, minha opinião própria diante disso tudo que eu falei. Primeiro, o ditador tinha que cair. Sim, o ditador tinha que cair. De uma forma ou de outra, ele tinha que cair porque ele fez tudo o que ele fez. Isso é inegável. Não sei se foi a melhor forma, um ataque direto, a captura e tal. Poderia ser que, assim como aconteceu na Primavera Árabe, armasse a população e de uma forma indireta países patrocinassem a derrubada da ditadura. Mas que a ditadura teria que cair sim. Qual é o problema desse ataque direto e da entrada de militares no território venezuelano? Isso abre um precedente muito grande no mundo. Por quê? Quando a China olha para essa ação dos Estados Unidos que a China condenou, a China, interessante. Então você atacou a Venezuela, eu me vejo no direito, geopoliticamente falando, de poder atacar Taiwan, que Taiwan é território chinês. A China diz que Taiwan é território chinês e não é território independente. A Rússia, que é o terceiro grande que eu mencionei, olha para essa situação
já que você atacou a Venezuela e Estados Unidos, eu me vejo no direito de continuar atacando a Ucrânia e territórios vizinhos. Eis um ponto. Abre uma caixa de Pandora que a gente não tem ideia do que pode acontecer. São precedentes imprevisíveis. E um outro ponto de observação extremamente importante. Veja, Trump atacou a Venezuela, capturou Maduro. Ponto. Trump não quis anexar a Venezuela aos Estados Unidos. A Venezuela não é um novo estado dos Estados Unidos. China quer tomar de assalto Taiwan. Ele já declarou isso, Xi Jinping já declarou que as Forças Armadas chinesas até 2027 devem estar preparados para um ataque e tomar Taiwan, ainda que na força. A Rússia atacou e anexou a Crimeia ao Estado russo. Agora atacou e quer tomar parte do território, a Crimeia, que era da Ucrânia. A Rússia anexou ao seu Estado. Atacou agora a Ucrânia novamente e quer tomar parte do território ucraniano. Então, tem diferenças muito grandes nos ataques. E, novamente, abre precedentes que a gente não tem a mínima ideia do que pode acontecer pensando do ponto de vista geopolítica. E um outro ponto extremamente importante é que nas falas do Trump, em nenhum momento ele falou de ter uma democracia plena e justa na Venezuela. Em nenhum momento ele falou de colocar a Corina, que é a opositora ao Maduro, na liderança da Venezuela. Portanto, o que se percebe nesse momento é que ele só quis pegar o Maduro e vai deixar o segundo escalão, aliás, o primeiro escalão da ditadura do Maduro ainda no poder, desde que a vice-presidente e todos os seus ministros, secretários estejam alinhados com os Estados Unidos. Então, veja, eu ouvi muito pessoal falando, a ditadura caiu. Não, a ditadura não caiu. Caiu o ditador. A ditadura ainda está em pleno poder. Inclusive, no dia de domingo, a Assembleia, o Supremo Tribunal Federal da Venezuela, declarou a vice-presidente como presidente em exercício da Venezuela. Então vamos acompanhar. Eu trouxe esse vídeo aqui para você olhar as duas situações e entender bem, porque é muito simplista você torcer para a direita, para a esquerda, criticar ou apoiar, sem olhar os fatos, sem analisar todas as nuances, tanto do ponto de vista do direito, da legalidade, da justiça, digamos assim, quanto do ponto de vista de estratégias geopolíticas. Agora eu quero saber de você, qual a sua opinião com relação a isso tudo? Coloque aqui nos comentários.